Irmãos queridos, Deus nos abençoe. Estamos muito felizes por tê-los mais uma vez conosco nesta tarde, onde a nossa proposição será nos direcionar a fundamentos que nos propiciem fazer escolhas mais favoráveis. É o nosso desejo do fundo do coração que todos que nos dão a honra de nos visitar nesta tarde possam ter, pelo menos em parte, as suas questões equacionadas. Nesta tarde, nós vamos ser conduzidos pelo nosso querido Francisco Medeiro Ribas, companheiro nosso, expositor que já está aqui conosco, companheiro da sociedade, expositor do nosso movimento espírita, que nos trará um tema instigante, né? Nós estamos vendo aqui na tela as mensagens do Evangelho do Cristo, de Jesus, no Salmo 23, uma ponte muito interessante da proposta do Antigo Testamento com o Novo Testamento, né? E o Francisco é um pesquisador emérito, um trabalhador que se aprofunda, que se interessa e sempre nos traz essas questões interessantes para que possamos refletir. Nós vamos fazer a nossa prece, em seguida uma leitura introdutória que tem relação com a temática e o Francisco nos conduzirá na reflexão. Unamo-nos em pensamento, por favor. Pai da vida, força criadora de todos nós, alhures no longínquo passado, isto significando milênios, posto fomos na liça. Em princípio, simples e ignorantes, iniciamos a nossa imensa jornada inconsciente para adquirirmos a consciência e atingirmos em tempo considerável o nosso fanal, que é a perfeição relativa. Vontade vossa, sem sombra de dúvida, iniciamos, Senhor, de experiência em experiência, de existência em existência. Cá estamos nesse momento, verificando que temos uma imensa responsabilidade na vossa infinita obra da criação. Entendemos perfeitamente que o vosso amor atende a todos nós através de nós mesmos. E para isso, estamos buscando no vosso coração magnânimo as forças, a coragem, a vontade firme de, a partir de agora que despertamos para esta realidade, envidar todos os esforços possíveis para atingirmos essa meta o mais rápido que se nos aprouver. Portanto, Pai da vida, abençoa-nos uma vez mais, através dos vossos mensageiros celestes, inspira o nosso facilitador, e que a mensagem guarde profunda ressonância nos nossos corações. Que assim seja, Senhor. 1948, o benfeitor Emmanuel, através das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, inicia a sua série Fonte Viva. Separamos uma lição que guarda, em parte, relação com o que o Francisco vai trabalhar. Trata-se do capítulo 2 desta obra, e o benfeitor deu o título de Segue-me Tu, comentando um versículo do Evangelho de João, que diz isso. Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. E o benfeitor comenta esse versículo do Evangelho de João. Nas comunidades de trabalho cristão, muitas vezes observamos companheiros altamente preocupados com a tarefa conferida a outros irmãos de luta. É justo examinar, entretanto, como se elevaria o mundo se cada homem cuidasse de sua parte, nos deveres comuns, com perfeição e sinceridade. Algum de nossos amigos foi convocado para obrigações diferentes? Confortemo-lo com a legítima compreensão. Às vezes surge um deles modificado ao nosso olhar.
Há cooperadores que o acusam. Muitos o consideram portador de perigosas tentações. Movimentam-se comentários e julgamentos à pressa. Quem penetrará, porém, o campo das causas? Estaríamos na elevada condição daquele que pode analisar um acontecimento através de todos os ângulos? Talvez o que pareça queda ou defecção pode constituir novas resoluções de Jesus relativamente à redenção do amigo que parece agora distante. O bom pastor permanece vigilante. Prometeu que das ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma se perderá. Convém, desse modo, atendermos com perfeição aos deveres que nos foram deferidos. Cada qual necessita conhecer as obrigações que lhe são próprias. Nesse padrão de conhecimento e atitude, há sempre muito trabalho nobre a realizar. Se um irmão parece desviado aos teus olhos mortais, faze o possível por ouvir as palavras de Jesus ao pescador de Cafarnaum. Que te importa a ti? Segue-me tu. O nosso Francisco tem um material riquíssimo para nos dirigir, e nós, honrados, vamos ouvi-lo. Meus irmãos, boa tarde. Que Jesus nos guarde, envolva-nos em sua paz. Para mim é sempre um motivo de grande alegria estar aqui nesse espaço físico da Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz, nessa CEPAL, e poder compartilhar com os irmãos um pouco dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Estando aqui nesse espaço, nós já estamos sob a proteção da espiritualidade maior, mas é sempre bom a gente evocar o auxílio dos bons espíritos para que possamos ter êxito, então, na nossa tarefa. O Salmo 23 é conhecido como o Salmo da Confiança. É um salmo que circula por todas as crenças, né? Dificilmente alguém não conhece o Salmo 23. Uma oração poderosa, né? Que nos fortifica na nossa fé. O Salmo 23, ele diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Leva-me mansamente para junto das águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, pois a tua vara e o teu bordão me consolam. Prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei a casa do Senhor por longos Evidentemente que nós procuramos assim, tem várias traduções, né, no Salmo. Mas importante aqui, então, é a gente fazer a leitura, como nos ensina a doutrina espírita, né? Tirando o espírito da letra. Realmente é uma mensagem belíssima, né? Uma oração poderosa, mas há uma necessidade de entendimento. Como nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 27, tem um item das preces inteligíveis. Quer dizer, a prece precisa ser entendida, né? Não basta que eu decore isso, né? Que só os lábios participem, né? Uma importância do coração, isso ter o sentimento, né? Aqui na doutrina espírita a gente trabalha muito também com as preces espontâneas, né? Mas nem sempre, no momento de emoção, a gente consegue elaborar uma prece, né, espontânea. Às vezes faltam as palavras. Então, nada melhor do que a gente, às vezes, se utilizar desse recurso maravilhoso, né? Como nós temos essas orações que são praticamente universais, né? Circulam em todas as religiões, como a do Pai Nosso, oração que Jesus nos ensinou, né? Uma oração pronta, completa. Temos a oração de São Francisco, prece de Cáritas, e esse Salmo 23, que aconselha também, é um que nos ajuda muito. E nós vamos ver nas obras espíritas, inclusive, em vários momentos,
personagens importantes se utilizando do Salmo 23. Eu me recordo aqui de um livro, do livro Voltei. Ali, em dado momento, o espírito, quando desencarnou, né, chamado Jacob, ele se utiliza desse, né, teve alguma dificuldade no desencarnar, isso que era espírita, né? Era o Frederico Figner, teve muita dificuldade para desencarnar e veio esse salmo. Ele acaba recitando o salmo, né, que ajuda muito. Então não lembrou de nenhuma prece espontânea, né? O que veio para ele foi o Salmo 23, que é um salmo, uma oração completa, como eu falo, né? Bem, esse salmo, como a maioria dos salmos, está então no Velho Testamento, lá nos Salmos mesmo, né? No item Salmos. E a maioria dos salmos são atribuídos então a Davi. Quase todos eles são de Davi. E Davi, como a gente conhece, era o rei Davi, né? Se tornou o rei Davi. Ele, além de ser um pastor, que era uma atividade comum na época, né? Pastoreio, ele era também um artista, né? Era um músico. E aí os salmos nada mais são do que poesias recitadas. E esse salmo, quando ele compôs já no final da vida dele e numa situação bem complicada. Ele fugia do exército do rei Saul, com muita dificuldade, e compôs isso que nos dá uma trajetória muito parecida com a nossa vida, com a nossa trajetória. Nós vamos verificar que são passagens, né? Passagens que ele vai fazendo e se utiliza dessa figura então do pastor, porque nada mais é do que uma ovelha então se gabando de ter um pastor maravilhoso, que não deixa ele na mão. Esse pastor, né, a gente vai verificar que o caminho é esse, um pastor que ele tem confiança total. E nós vamos verificar também que Jesus se utiliza muito, né? Em vários momentos Jesus se utiliza dessas mesmas figuras, né? Da natureza e do pastor. Como o Vanim falou aqui na abertura, né? Nenhuma das minhas ovelhas, eu sou bom pastor e nenhuma das ovelhas que o meu pai confiou, se perderá. E várias outras passagens que Jesus se utiliza do pastor, né? Da ovelha. Mas então é só essa introdução, nós vamos então começar. Como que nós fizemos? Nós repartimos o salmo então em 3 partes. Daria para repartir muito mais, mas ficou um pouquinho melhor assim, da gente fazer em 3 partes o salmo, né? Então essa primeira parte, agora aqui, vocês vão verificar que eu já modifiquei um pouquinho, já trazendo assim para o lado espírita, algumas coisinhas já estão diferentes. Uma tradução minha então, inclusive, né? Então, o Senhor é o meu pastor e em nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, leva-me para junto das águas do descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E aqui nós vamos fazer um link então com o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ver se a gente encontra esse salmo dentro das passagens do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, mas o primeiro item aqui que nós temos que verificar é que esse salmo nos leva para o futuro, já no início. Faltará, né? Em nada me faltará. Ele está falando do futuro, vida futura, né? Então estamos em casa aqui, né? Está falando da vida futura, que é a nossa vida verdadeira. Todos aqui sabem que nós estamos, né, somos espíritos imortais, vivendo uma breve experiência num corpo perecível. Mas o espírito, que é o que a gente segue, né, infinitamente, não tem jeito. Então aqui ele fala isso: o Senhor é meu pastor, e aqui eu mudei então. No original nós encontramos: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas aí dá uma conotação materialista, né? Se nada me faltará, e se a gente recordar que a doutrina espírita nos fala que nós estamos num mundo de provas e expiações. É difícil, né? É difícil a gente pensar que nada me faltará, né? De material. Não. O correto, então, me parece, em nada. Ele não me faltará, e ele não falta. E a gente sabe disso, né? Deus, através dos seus mensageiros, dos espíritos, sempre
nos ajudará, sempre nos auxiliará, sempre. Para aquele que tem a fé inabalável, como nos ensina a doutrina espírita, não tenham dúvida. É porque num mundo de provas e expiações, que é o mundo que a gente vive, muitas vezes o necessário nosso é a falta, é faltar. Para que a gente tenha o despertamento, né? E aqui a gente sabe, né, que em vários momentos da nossa vida está faltando algo. Mas essa falta é justamente o que eu preciso, para eu ter a compreensão. Então aqui me parece bem mais correto não colocar o lado material, né? A doutrina espírita fala muito em oposição ao materialismo, né? Então não é material. Se eu pensar em material, haverá uma frustração, né? Com certeza, em algum momento, falta algo para nós. Né? Bom, ele dá essa sequência, né? Deitar-me faz em verdes pastos, leva-me para junto das águas do descanso, refrigera minha alma. Tá, essa parte aqui, vamos pensar agora em ovelhas, então, para a gente pensar o que ele diz como se fosse ovelha. Vocês conseguem imaginar algo melhor para uma ovelha do que deitar-me em verdes pastos? A alimentação das ovelhas é o pasto, né? Um pasto verde, água, não tem, né? Eu não consigo ver uma outra felicidade de uma ovelha que não seja isso, para a ovelha. Mas agora vamos colocar para nós. E a nossa felicidade? O que nós queremos, o que nós desejamos mesmo, lá no fundo da nossa alma, para a nossa felicidade? Essa é a pergunta. Muitos de nós não sabem. A gente pergunta para as pessoas, tá, mas o que você precisa para ser feliz? As pessoas geralmente jogam para outras, não, eu queria que meu filho, não, você, é cada um. As pessoas têm dificuldade em dizer o que faz feliz. Se o meu filho é pessoal, somos todos irmãos, e não adianta transferir, eu preciso, isso precisa estar bem claro dentro de mim, o que é realmente que eu estou fazendo aqui. A doutrina espírita nos coloca isso, eu sei de onde eu vim, para onde eu vou, tudo, e de maneira clara, sem deixar dúvida. Mas eu preciso saber o que me faz feliz. O que me faz feliz? É condição financeira? É isso mesmo? Um bom emprego? Status social? Saúde do corpo físico? É isso que vai me fazer feliz mesmo? E a gente vê as pessoas às vezes alcançarem tudo isso. A juventude, né? Exuberante, eu tenho dinheiro, tenho um bom emprego, e as pessoas não estão felizes. Então me parece que as pessoas ainda não sabem, né? A gente não sabe realmente o que eu estou fazendo aqui. Vamos caminhando meio perdido, né? Vamos tocando o barco aos trancos e barrancos, né? Vou estar meio sem, né? Com todo esse material aqui, todo esse material que a doutrina espírita nos traz, né? Nos falando da vida verdadeira, que é a vida do espírito, né? Quando ele fala que refrigera a minha alma, não é qualquer coisa que refrigera a alma. Agora, esses ensinamentos aqui colocados em prática, que a doutrina espírita nos traz, refrigeram a alma mesmo. Não é o do corpo, não é essa felicidade fugidia. Porque aqui também nós vamos verificar o seguinte, vamos também voltar um pouquinho aqui, porque tem o seguinte, esse senhor que Davi se refere no Salmo, quem será esse senhor? Com certeza, para nós, agora nós podemos colocar com Jesus, mas Davi se referia diretamente a Deus, porque Davi é antes de Jesus. Mas e nós? Aqui uma outra dúvida que tem, quando a gente vai orar, para quem a gente se dirige? Será que é para Deus ou para Jesus? Claro que não importa, né? Mas na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, nós vamos fazer um outro link que dá tranquilamente para a gente considerar Jesus como nosso pastor. Vejam o que diz a pergunta 625, né? Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido aos homens para servir de modelo e guia? Olha a maravilha da providência divina, né? Além de tudo, nos coloca um irmão que esteve aqui, como se fosse um irmão mais velho, né? Passou por tudo que a gente sabe e agora nos dá o caminho mastigado, como se diz popularmente, né?
para o nosso entendimento, né? Nós temos esse exemplo daquele que passou. Jesus passou, para ele ser Jesus, um espírito crístico, passou por tudo que nós passamos. Só tem um pai, que é Deus, os outros todos irmãos. Jesus, o mais velho que passou, mas não há privilégio, nem Jesus teve privilégio. Alguns às vezes não entendem, né? Jesus passou por tudo, e ele não precisava mais, ele já estava, não havia mais necessidade dele, mas ele, por amor, o pai envia essa missão, ele vem e nos dá esse exemplo maior para o nosso despertamento, né? Então, tranquilamente, nós podemos colocar agora, atualizando então esse salmo, para nós o pastor é Jesus, como ele mesmo falava em vários momentos, né? Voltando então para a tal da felicidade, então, que esse é o nosso propósito na nossa vida. Deus nos criou para a felicidade, e eu posso afirmar para vocês, todos nós seremos felizes, não há outra possibilidade. Não há possibilidade, nem que eu não queira, não, mas eu não quero ser, vai ser. O problema é o tempo, é só esse o tempo que eu vou ficar ainda nesses mundos inferiores ainda, né? Que é um mundo que nós vivemos hoje, um mundo inferior, um mundo de provas e expiações, passando para a regeneração. Enquanto eu teimar e não seguir as leis soberanas, né? E as leis, e qual é a lei? Qual é a lei? Lei divina ou natural? Lei de justiça, amor e caridade, simples. Todos podem praticar essa lei, enquanto eu não, mas eu tenho livre-arbítrio. Por um certo tempo eu tenho livre-arbítrio para seguir o que eu quero. Se eu não quiser seguir, a espiritualidade vai permitir, por pouco tempo, porque eu vou acabar me dando mal e vou me endireitar, quanto tempo eu quiser. Somos imortais, a gente precisa despertar para isso, né? Somos imortais. Mas o que nos diz então a pergunta também, Livro dos Espíritos 922, sobre a felicidade, a tal da felicidade então, que Allan Kardec perguntou assim, esse mundo de provas e expiações, mas é possível ser feliz aqui? E os Espíritos falam que a felicidade absoluta aqui não é possível, mas a gente já sabe, né? Não é uma novidade a gente saber que a felicidade aqui escapa. Nós temos alguns lampejos de felicidade aqui, mas amanhã depois eu quero mais e ela não tem fim aqui. Não tem essa possibilidade, né? Mas ele explica então, a felicidade aqui só é possível de maneira relativa. E aí ele explica exatamente dessa forma. Para as coisas materiais, a posse do necessário. À medida que eu tiver o necessário para as coisas materiais. Agora nós estamos, né, com o corpo físico, material, nós estamos vivendo um mundo material, um mundo ilusório que vai passar, passageiro. Mas para isso, eu tendo o necessário, já dá para ser feliz. O problema é saber se eu me contento com o necessário, né? A maioria de nós não se contenta. Nós queremos mais. E eu olho o meu vizinho que está tendo um sucesso financeiro, está comprando mais coisas, eu me desespero, mas e eu posso necessário. E saber que todos nós temos exatamente o que nós precisamos. Deus é um Pai justo, bom e justo. Então o que eu tenho é exatamente o que eu preciso. Para esse tempo curtíssimo que a gente vive aqui, né? Agora, eu preciso ter esse entendimento. Então eu vou me arrebentar trabalhando, que eu passo por cima dos outros para conseguir o que? Nem se amanhã eu vou estar aqui, né? Eu nem sei se amanhã eu vou estar ainda encarnado, né? Mas o recado é claro, posse do necessário. Aí ele fala agora para o mais importante, para as coisas do Espírito, que é o que eu sou. Esse é outro ponto que a gente bate nessa tecla importante, o que nós somos espíritos imortais. Por isso que a gente diz assim, preste mais atenção no espírito, não é para a gente desprezar o corpo físico, muito pelo contrário, tem que ter o cuidado também com o corpo, porque esse é o nosso veículo, mas preste atenção no que você é de fato. Aqui que eu estou dando mais valor, né?
invariavelmente a gente realmente dá mais valor para as coisas da matéria. É difícil. É preciso estar muito compenetrado mesmo para que a gente, né, faça a coisa pelo lado certo. Para as coisas do Espírito, consciência tranquila e fé na vida futura. Eu ter certeza, essa convicção da vida futura. Tão explicada, né, através dos ensinos de Jesus, nessa obra aqui, Evangelho segundo o Espiritismo, aqui só fala da vida futura, 28 capítulos da vida futura, de maneira clara, límpida, não tem como a gente não entender. Esse é um livro aqui que ele está, para mim, né, é o meu livro de cabeceira, está internalizado, é o livro que eu mais estudo, e quanto mais a gente lê de novos capítulos, estuda os capítulos, mais coisa vem, porque é espiritual, é vivo. Toda leitura que a gente faz vem muito mais material, né? Então isso é muito importante. Continuando, capítulo 25 do Evangelho: buscai e achareis. E aqui ele fala assim, de novo, olha só, é uma coisa clara, né? Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo, o restante tudo virá por acréscimo. Mas não é que a gente faz exatamente o contrário? Nós buscamos o material aqui a todo custo, e aí uns 10% mais ou menos vamos pegar para a parte, né, espiritual. Mas é de cada um, né? O despertamento de cada um é que se respeitar e tal, mas a verdade é essa, o que a gente é espírito. Quanto que eu estou investindo na minha vida espiritual, que é a vida verdadeira, que é a vida que não termina, né? Cada um, o reino de Deus e a sua justiça. E aqui dá para a gente colocar-lhe: guia pela vereda da justiça, pelo amor do seu nome, né? Justiça. A justiça é outra situação importantíssima. Nós não sabemos lidar com a justiça. Nós não sabemos lidar com a justiça. Vocês podem ter certeza disso. É importante que, quando se falar em justiça, eu deixe a justiça para Deus. Deixe para a justiça para Deus. Porque quando nós temos que lidar com algum aspecto da justiça, nós invariavelmente nos colocamos na tal da vingança. Nós nos vingamos. Nós queremos nos vingar, no olho por olho, dentro por dentro, completamente contrário ao ensinamento do Mestre Jesus, né? Vocês podem notar, a gente verifica isso, às vezes no noticiário da televisão acontece alguém que ou matou, né, uma pessoa da família, lá tal, as pessoas vêm querendo justiça, mas você vê que é um ódio que ela está do entre aspas, inimigo, né? É o entendimento de cada um, mas é muito bom eu compreender que a justiça deixe para Deus. Deixe para Deus. Esse é um ensinamento, né? A lei de Deus é de justiça, amor e caridade. A justiça, na verdade, ela segue e só se dá no mundo espiritual. Nós não temos os olhos de enxergar a totalidade. Então, por enquanto, nós enxergamos parcialmente. Então, eu não tenho como lidar com isso. Deixa para Deus. É um exercício. Não é uma coisa assim tão fácil, né? Não é fácil, mas deixe para Deus. Ore e deixe para Deus. Não é para a gente ser bobo, né? Quando acontecer alguma coisa, mas assim, justiça é com Deus. Para a gente não se endividar mais, né? Muito importante. Vamos seguir então. Segunda parte. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e a tua vara me consolam. Olha que maravilha, né? O vale da sombra e da morte, eu não temeria mal nenhum. E nós? A tal da morte ainda causa um certo calafrio, né? Quando a gente fala na morte, né? As pessoas, não, mas deixa para lá isso aí, né? Nós temos até no meio espírita bastante pessoas que não, na morte Vamos falar de outra coisa, vamos falar de... Mal sabem eles, quando a gente fala de morte, fala de vida. Morte e vida. Não tem encarnado ou desencarnado. Pouco importa, né? Há uma necessidade grande
a gente desmistificar a tal da morte, né? Não há morte. Não foi outra coisa que Jesus falou nesses 28 capítulos do Evangelho. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Quer dizer, a vinda de Jesus, né, aqui não foi para dizer outra coisa. É como se fosse assim, pessoal, ninguém morre. Aliás, se existisse morte, né, é preciso tirar isso da nossa cabeça pelo seguinte: ainda é alguma coisa culturalmente enraizada, né, por outras religiões que nos ensinaram isso, né? Infelizmente nos ensinaram isso, e isso está muito impregnado. Mas vejam bem, como é importante eu ter esse despertamento, porque até hoje a gente tinha esse pensamento. É como se fosse assim: você nasce, desperta, as pessoas dizem assim, olha, só tem um detalhe, todas as pessoas que você ama vão morrer, tudo aquilo que você conquistou aqui, você vai perder. Meu Deus, que sombrio, né? Foi esse o entendimento que a gente tinha até há pouco tempo. A gente pensava dessa maneira. Eu, pelo menos, pensava assim mesmo. Os teus afetos da tua alma vão morrer. E eu pensava muito no meu pai e na minha mãe no início, né? Vão morrer. Eu não aceitava que não é possível. Mas só com esse ensinamento da doutrina espírita que eu fui entender: não, ninguém morre. Aqueles que já retornaram para casa estão mais próximos de nós do que a gente possa imaginar, nos auxiliando. Da onde é que vêm essas intuições do bom pensamento? São eles na nossa volta e nos aguardam. Eles vibram com as nossas conquistas aqui, né? Quando nós nos tornamos homens de bem, não tenham dúvida, uma grande vibração. Mas é lógico que eu preciso estar uma pessoa reformada, a tal da reforma íntima, muito batida aqui dentro da doutrina espírita, né? Reforma íntima, verdadeira, olhar para dentro de mim, me reconhecer como uma pessoa que cometo meus equívocos, né? Que temos defeitos, que estão impregnados em nós, né? Através das outras vidas que nós já tivemos, né? E que foram piores que essa, né? Eu sempre reforço que hoje nós estamos no nosso melhor momento. Pode ser que esse melhor momento seja o mesmo da encarnação anterior, porque a maior parte de nós também não dá os passos muito largos. A gente espera, mas está dando passo. Nós estamos caminhando. Pode ser passo pequeno, mas a gente está, né? Cada um também no seu ritmo, né? Não há alta possibilidade. Mas enfim, não temerei mal algum, né? Porque nós estamos no mundo de provas e expiações. Mesmo com esse entendimento, nós não nos livraremos das vicissitudes da vida. Mesmo que eu me entenda, eu sou um espírito imortal, como eu estou no mundo de provas e expiações, aqui Jesus já falou umas quantas vezes, né? Para nós, olha, no mundo só tereis aflições. Esse é um ensinamento importante. No mundo só tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Né? Esse é um ensinamento maravilhoso. Mas aqui, uma outra palavra importante aqui, bordão. O teu bordão. Bordão, eu fui procurar no dicionário, ele fala muito aqui bordão, vara, cajado, uma série de coisas, mas eu gostei desse bordão. O teu bordão e a tua vara me consolam. Bordão, significado: palavra, expressão, frase repetida excessivamente. E eu fiquei pensando, olha, qual seria o bordão, então, né, de Jesus para nós, que nos consola? Tem muitos, o Evangelho inteiro é a boa nova. Esse é o grande bordão, está aqui. O que me consola é isso, o Cristo Consolador. Capítulo, é um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, é importantíssimo, né? E olha só esse então, vamos pegar um aqui, uma frasezinha de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim, ou vem ao Pai senão por mim. Olha só, o nosso destino é retornar para o reino de Deus, e Jesus está falando, mas eu sou o caminho, e a verdade é a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. E Ele é o nosso pastor. Mas será que é o nosso pastor mesmo? Esse é o nosso guia e modelo de verdade?
Essa é a pergunta que eu tenho que fazer. Não adianta só no lábio, né? Eu vim aqui, eu estudo na casa, eu venho nas palestras, eu escuto, saio daqui, já mudou, meu guia já é outro. Na prática do dia, não, é dia a dia, está aqui, esse é o bordão. E eu fico pensando assim, agora trazendo para o lado das ovelhas, né? As ovelhas também, estudando um pouquinho do pastoreio, as ovelhas, elas conhecem a bordão também, há um grito né? Ele, para guiar as ovelhas, tem um grito lá, ou que seja gado também, né? Quem está guiando os animais, eles têm um som, uma música, e que as ovelhas, elas escutam. E interessante, eu fui pesquisar isso, e tem ovelha que ela só escuta do pastor dela mesma, se for um outro ela não escuta. É como Jesus falava, né? As minhas ovelhas me reconhecem, ele conhece pelo nome, e a minha voz também. Quando você escuta a voz, né? Mas quem que escuta? Os que têm ouvidos de ouvir. E será que nós estamos escutando? Essa é sempre a pergunta. Será que nós estamos escutando? As mensagens vêm, né? As mensagens estão aqui, são mensagens vivas, de vida verdadeira, né? Bem, nós temos ainda, então, no capítulo 6, Cristo Consolador. Olha outra mensagem maravilhosa, né? Se me amais, guardais meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade. Ele fala desse Espírito de verdade, que o mundo não conhece, mas vós o conhecereis, porque o mundo não compreende ainda, né? A maioria não compreende ainda, né? E ele fala assim, ó, que ficará convosco eternamente. Vejam bem, o que fica conosco eternamente não pode ser mais algo material, né? Físico. De novo nos colocando na vida verdadeira. Essa importância desse entendimento, né? E aqui esse Espírito de verdade, todos sabem que era a falange, o Espírito de verdade, que responderam às perguntas de Allan Kardec, né? E que era coordenada, liderada por o próprio Jesus. O Espírito de verdade era Jesus. Alguns ainda têm alguma dúvida, mas a gente pode dizer com certeza, né? Ali nesse capítulo 6, nós temos uma série de mensagens importantes, né? Quando Jesus nos fala que eu sou o médico das almas, Em outra parte desse capítulo ele fala também como é que ele me diz assim? Ele fala da abnegação e devotamento. Essas duas palavras, essas duas virtudes, nós podemos dizer assim, importantes. A abnegação, né? Que seria o desinteresse, né? Quando eu não tenho interesse, é aquela virtude, a maior das virtudes, que é quando o sacrifício do interesse pessoal. Nós ainda, na nossa inferioridade, tudo que a gente faz, a pergunta que a gente faz é quanto é que eu levo nisso? Vocês podem observar, dificilmente nós fazemos alguma coisa sem pensar no quanto que eu levo. E na contabilidade divina é completamente diferente, né? A contabilidade divina, quando eu faço alguma coisa, o que ele vê é quanto eu fico, não quanto que eu dou. Então, assim, importante de eu ter isso, né? Internamente, muito junto comigo. Não é o quanto não é o que eu faço, é como eu faço. E não adianta a aparência, né? Eu aparento que eu sou uma pessoa de bem e tal, não adianta. Nada ficará oculto. Esse outro engano importante, né, que a gente não dá mais para a gente, né? Não despertar, né? Nada ficará oculto. Essa situação que eu acho que eu estou enganando, o que eu me dei bem, aos olhos do mundo eu posso estar me dando bem. Em compensação, para a vida verdadeira, eu estou me encrencando. Mas, um livre-arbítrio, né? Ninguém vai, né, nos forçar a nada. Nós temos livre-arbítrio. E aí a gente caminha conforme a gente acha melhor. Vamos para a parte final. Preparas uma mesa perante mim
na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei a casa do Senhor por longos dias. Também tem várias versões. Algumas versões, algumas traduções, colocam aqui inimigos. Eu não gosto muito da palavra inimigo, né? Outra dos meus acusadores. Preparo uma mesa na presença dos meus adversários. Adversário parece que ficou um pouquinho mais leve. Primeiro porque, graças ao meu bom Deus, eu não tenho inimigo. Eu não tenho inimigo. Certamente alguém não gosta de mim, mas daí já não é problema meu, né? Se as pessoas não gostam de mim, mas nem Jesus agradou a todos, né? Essa não deve ser a nossa meta. Mas que eu não tenha inimigos, já é um grande negócio. Aqui é uma senha importante, que eu não tenho inimigo já está muito bom. Então, adversários, fica um pouquinho melhor. Unge da minha cabeça com o meu cálice transborda. Certamente que bondade e misericórdia, essas duas palavras. Outra senha, bondade e misericórdia. Palavras importantes. Bondade me seguirão todos os dias da minha vida, habitarei a casa do Senhor. Por quê? A doutrina espírita, no coração do Evangelho segundo o Espiritismo, se você abrir no meio do Evangelho, tem o capítulo fundamental. Fora da caridade não há, para mim, felicidade. Também não gosto muito da palavra salvação, porque eu acho que ninguém tem que se salvar. Nós vamos ser felizes. É aquilo que eu falei. Isso é uma imposição de Deus. Nós somos criados para ser felizes. Então não tem que salvar, no meu entendimento, né? Respeitando a todos que entendem de outra forma. Fora da caridade não há felicidade. Mas a caridade, diferente daquela que nós estamos acostumados, um pouquinho diferente. O que eles nos falam da caridade? Caridade conforme entendia Jesus, benevolência para com todos, indulgência, tolerância com as falhas alheias, perdão das ofensas. Pronto. No nosso entendimento, a caridade ainda era material, né? E aquilo que eu falei, ela é importante. Nós estamos num mundo material, ainda há uma necessidade de auxiliar os irmãos. Mas a caridade, a contabilidade divina, ela é diferente. Não é o que eu dou, é com quanto eu fico. É que nem o óbolo da viúva. O rico dá aquela quantidade que ele não precisa. Dá uma quantidade muito grande de ajuda, ótimo. A viúva dá do que ela precisa. O salário dela, né? Era pouca coisa que tinha, ela dá a metade, ela dava, ajudava. Quem é que estava ajudando mais? A contabilidade divina, se nada ficar oculto, ela enxerga isso, não adianta. Não adianta, eu na frente de todo mundo eu faço alguma coisa, tu aparece, tal, parecer, isso não leva a lugar nenhum. Bote nas suas cabeças. Nada ficará oculto. Transparente, autenticidade no que eu faço. Mas aqui tem um esforço, né? Não é tão simples. Por quê? Porque nós estamos envolvidos numa lei de progresso. Para que a gente caminhasse, chegasse até aqui, nós fizemos muita coisa errada, né? E muitas dessas coisas estão impregnadas. Por isso a dificuldade. Muitas vezes a gente vê situações pequenas que a gente já poderia se livrar e dizer, mas por que eu não consigo? Justamente por isso. Aqui tem um esforço. A tal da vontade, né? Essa é outra pergunta do livro dos Espíritos, importante, né? Se a gente poderia, já agora, se melhorar nessa vida e resistir esse arrastamento ao mal, ele responde que sim, e frequentemente com insignificantes esforços. O que falta no homem é vontade, é querer, né? Nós precisamos querer. E ele arremata dizendo, quão pouco entre vós fazem esforços. Não, a gente não faz. Nós vamos adiando, né? Vamos deixando assim. E vejam bem como essa aqui está bem relacionado, esse último aqui, finalizando, ele está relacionado com a caridade. Porque, olha, vamos dizer o que fala aqui da caridade. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai-vos, pois é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós.
Tem uma outra frase importante aqui para a gente entender isso, né? A lei, então, a lei maior, que é que vai seguramente nos colocar no nosso destino final, o mais rápido que a gente puder entender isso. É como diz assim: aprendestes o que foi dito, amai o vosso próximo e odiai vossos inimigos, né? Jesus falando isso, né? Pois eu vos digo, amai os vossos inimigos. Por isso que eu tirei aqui a palavra inimigo, né? Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos caluniam e vos perseguem. Olha o desafio. Porque se amar só aqueles que nos amam, mas o que eu estou fazendo demais? Mas aí é muito fácil, né? O desafio é um pouquinho maior. Mas e por que será que eu tenho que amar meu inimigo? Porque não tem inimigo. O próximo é também o suposto inimigo. Porque nós somos todos irmãos. Há uma necessidade de despertar para essa realidade. Todos irmãos. Todos. Um pai, o restante todos irmãos. E eu só me livro de alguém, então, vamos dizer que eu tenho inimigo, então, mas tem alguém ali que me fez algumas coisas aí que não está difícil, está bem. Você quer se livrar do teu inimigo? Ame. Não há outra possibilidade. Enquanto eu odiar alguém, carregar alguém como inimigo, ele permanece comigo para sempre. Não há outro jeito. Enquanto eu não, nós precisamos amar a todos indistintamente. Isso começa dentro da família, é natural. Se ambos, e às vezes até na família a gente não ama muito não, né? Tem isso também. Mas o começo é ali, dentro da família. Mas é preciso chegarmos no amor universal. Enquanto a gente não chegar, permaneceremos no mundo inferior. E essa inferioridade que nós precisamos vencer. Há uma grande necessidade. É preciso isso. Então não há nada imperdoável também, né? Eu me lembro aqui, ó, esse preparas uma mesa perante meus inimigos. Ficava difícil da gente interpretar isso, né? Sabe o que seria isso? Para nós encerrarmos, preparar uma mesa perante meus adversários. Aqui, casa perfeitamente com o seguinte: nós hoje, vamos dizer que eu tenho então alguém que eu não gosto muito. Nós convidaríamos esse alguém para uma festa na minha casa? É isso que ele está falando aqui. Ele aqui, no final ele está dizendo assim: eu quero uma festa junto com aqueles que, já pensou? Alguém que pensa que eu não gosto dele e eu convido ele para a festa na minha casa. Esse é o desafio, nós temos isso. Se eu tenho inimigo, eu teria a capacidade de convidar ele? Esse unge, né, a minha cabeça com óleo, para a ovelha, o que seria isso? Nas ovelhas, eu fui encontrar o seguinte: as ovelhas é uma proteção também. As ovelhas é o seguinte, é como se fosse uma proteção que era passado um óleo, porque as moscas e os insetos incomodavam as ovelhas. A lágrima, né, o líquido que tem no olho da ovelha, então esse era um sentido, mas para nós é outra coisa. Unge a minha cabeça com óleo é arejar os meus pensamentos. Daí a minha alegria transborda mesmo, né? O cálice que transborda é essa descoberta da imortalidade da alma, que não é outra coisa que a doutrina espírita nos traz. Imortalidade da alma, isso nos traz uma grande felicidade. A boa nova que o Evangelho traz não é outra coisa senão essa, imortalidade da alma. Mas só isso não resolve, né? Há uma necessidade de vencer os obstáculos. Os obstáculos vão continuar. Enquanto nós estivermos aqui encarnados, as vicissitudes vão ocorrer uma atrás da outra, mas aí elas já nos pegam com tanta força. Nós continuamos. Quando eu estiver aqui no mundo, eu estou encarnado, eu estou sujeito a chuvas e trovoadas, como se diz popularmente, não tem jeito. Os acontecimentos vão vindo, mas agora eu já compreendo. E isso faz uma grande diferença, porque não me leva ao desespero. Nós sentiremos, né? A gente sente, nós vamos chorar, inclusive, né? Quando algum dos nossos entes queridos retornar para a pátria espiritual, para a pátria verdadeira, nós vamos sentir. Isso é natural, inerente ao ser humano, né?
Não tem como, nós estamos encarnados. Mas eu já tenho a compreensão. Então já não me pega com muita surpresa, né? Melhora muito esse entendimento, né? Então, como eu falei, esse salmo é um salmo muito forte, de fé, de convicção, de que eu tenho um Pai soberanamente justo e bom, e que Ele, em todos os momentos da nossa vida, né, por mais duro que seja, como faz aqui nessa passagem do salmo inteiro, passando por todas as vicissitudes, Ele vai estar sempre comigo. Então eu não tenho mais medo, eu vou ter coragem. Se eu pedir luz, Ele vai me dar luz. Se eu pedir força, isso tudo Ele vai me dar. Agora, material, nem sempre vem o material, né? Porque o material passa, né? A materialidade, ela muda de mão, né? Hoje eu tenho, amanhã não, né? Agora o Espírito, esse transita conosco sempre. Agora é preciso saber o que eu estou fazendo de mim mesmo, o que eu estou construindo. Porque nós somos, a cada um conforme as suas obras. Quais são as minhas obras? Essa é a pergunta que fica no final. Era essa então a nossa contribuição, nosso desejo de muita paz a todos. Muito obrigado.